Queridos filhos e filhas em Cristo, nós estamos no 19º domingo do tempo comum. Acolho a todos os que estão aqui na igreja, também os que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia. Nós acompanhamos desde a semana passada o evangelho que fala da relação do ser humano com os bens materiais, e hoje é a continuidade. A grande temática, ou melhor, as duas grandes temáticas da liturgia de hoje, primeiramente é a vigilância e depois é a fé. Duas grandes temáticas, duas palavrinhas. Hoje a homilia vai ser mais rápida. Primeira coisa, a vigilância. O evangelho como um todo fala da vigilância. O evangelho começa falando assim: não tenhais medo, pequenino rebanho. Por que o evangelista coloca nos lábios de Jesus esta frase? Nós temos de nos reportar à ocasião em que o evangelho é escrito. Os evangelhos de Lucas, ele é escrito mais ou menos dos anos 60 aos anos 70 da era cristã, né? Tanto o evangelho de Lucas quanto os Atos dos Apóstolos. E o que está acontecendo nesse período da história, nos anos 60 e 70? A igreja instituída por Cristo está nascendo, crescendo. Então, nesses anos, nessas décadas primeiras, depois da morte de Jesus em Nazaré, a igreja que ele instituiu por meio dos apóstolos está se espalhando pela Palestina. Então, o Império Romano está a perseguir a igreja porque ele quer destruir o cristianismo nascente. E aí Jesus, por meio do escritor, diz aos seus apóstolos: não tenhais medo, pequenino rebanho. Porque os cristãos, diante de todo o povo judeu, eram poucos, né? É a era do judaísmo. O cristianismo está nascendo. E hoje é um pouquinho diferente, mas o fato é o mesmo. O rebanho de Jesus continua pequeno, mas não porque está nascendo, porque está se estreitando. Muitos cristãos estão se paganizando. Hoje nós vemos em famílias católicas que os jovens, crianças jovens, já não são católicos. O rebanho continua pequeno, tanto quanto quando a igreja nasceu nessa época do evangelho. E Jesus diz assim: não tenhais medo. Por quê? Por causa da perseguição do imperador romano, Nero. E hoje Jesus diz a nós também: não tenhais medo, porque vocês vão viver o evangelho e vocês vão ser perseguidos pela vivência do evangelho. Vai falar de Jesus no meio social onde nós convivemos diariamente, se não vem a perseguição, a crítica, a objeção. E aí Jesus continua: olha, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Que o vosso tesouro sejam os bens espirituais. O que é um tesouro para uma pessoa? É aquilo para qual possui maior valor. Para aquela pessoa, o seu tesouro é aquilo que é mais valioso para ela. E Jesus diz assim: onde está o vosso tesouro, está o vosso coração, a vossa centralidade, a vossa atenção. Que o vosso tesouro seja os bens espirituais, seja Jesus Cristo. Jesus diz: foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Por que no evangelho Jesus começa falando isso? Porque depois ele vai falar da questão do inferno. E às vezes nós corremos a tentação, tanto quanto as pessoas que não conhecem a palavra, de dizer assim: não existe inferno, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Você já deve ter escutado isso daí, né? Ora, de fato, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Se alguém for, vai por conta própria. Por isso, Jesus já fala qual é a vontade do Pai. Foi do agrado do Pai dar a vós o reino, o céu. A vontade de Deus para o ser humano é o céu. O problema não está em Deus, a questão do inferno. O problema está em quem? Em nós. Por isso que já no comecinho Jesus fala: olha, a vontade do Pai é o reino.
Só que vocês podem caminhar contrariamente a essa vontade, por escolha própria. Por isso o tema da vigilância. Vigiai, vigiai. E aí ele conta essa parábola tão conhecida: sede como homens que estão esperando o Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta quando ele chegar e bater. E essa parábola, essa historinha de Jesus se refere ao quê? Se refere ao juízo primeiro, que é o juízo particular, que é a morte, né? Sede como homens que estão esperando o Senhor voltar, para abrir a porta. Por quê? Porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Por isso é necessário vigiar, esperar. Sabe quando você compra alguma coisa lá pela internet, né? Americanas, Mercado Livre, não sei o quê, e vem no WhatsApp lá: sua encomenda está chegando. E aí você já fica lá plantado a esperar. Porque se você não estiver de prontidão, quando o Correios bater, ou o caminhão do Mercado Livre chegar, ele vai embora e vai escrever: pessoa não encontrada, e você vai ter que ir até lá para retirar. O que é mais fácil, você esperar, ou você depois tem que ir até o correio para retirar? Qual é mais fácil? Esperar. Só que as coisas de Deus a gente faz o contrário. Não vai ser agora, né? Não vou morrer agora. Não vou morrer agora, deixa para amanhã. E a gente vai procrastinando a conversão. Por isso que Jesus diz assim: olha, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, o dono da casa não deixaria que ele arrombasse a casa. Ele ia chamar a polícia, ele ia pôr alguma armadilha, ele ia fazer alguma coisa para que o ladrão não tivesse êxito no que ele estava planejando. Ficai espertos, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. E nós, uma vez mais vou dizer sobre a pandemia: quantas pessoas saradas, atletas, né? Tanquinho, tudo, o cardio está lá em cima, perfeita, contraiu o vírus e morreu no dia seguinte. Sabemos. Esses dias morreu o homem lá, esqueci o nome dele, né? O Diniz lá, esqueci o nome. Era um homem atleta, estava tudo em cima lá, pode olhar, foi embora. O Filho do Homem virá como um ladrão, e aqueles que não estiverem esperando, ele vai bater na porta e vai embora, que é a figura do inferno. Por isso, meus irmãos, a palavra de hoje, uma vez mais, uma palavra séria e um desafio para nós cristãos, de vivermos a palavra e a vigilância. E não é fácil esperar o Senhor. Às vezes a gente brinca de espiritualidade, de religião. Você vem à missa de fim de semana e você acha que você está salvo, né? Olha, cuidado, porque se você não vigiar os outros 6 dias da semana, o demônio vai te rodear como um leão a rugir. Está escrito na primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Ele está rodeando. E você vem uma vez na missa, vem rezar 1 horinha, e quando o padre passa de 1 hora a missa, já começa a reclamar e acha que você já está com o reino garantido. Não é bem assim. E não é fácil estar de prontidão. Perceba a sua vida de estado de graça. Como é difícil nos mantermos em estado de graça. Você vai confessar, às vezes na porta da igreja você já cometeu pecado grave de novo. Imagine quem não vem à igreja. O corpo por fora deve estar bela viola, né? Bonitinho, cabelo tingido, chapinha, né? E a alma no interior está podre e morta. Não vai entrar no reino. A palavra de hoje é muito forte, e um convite para que nós vigiemos, né? Se nós pegarmos um texto equivalente a este, né? Se não me engano está no Evangelho de João, São Pedro vai falar assim para Jesus: se for desse jeito, ninguém será salvo. São Pedro vai falar, que São Pedro é atrevido, né?
E Jesus diz assim: aos homens isso é impossível, mas não para Deus. Só que nós temos de fazer o que nos cabe, vigiar por meio da vida de oração, por meio da prática do preceito. Como às vezes é pesado cumprir os preceitos da igreja, ir à missa todos os domingos, finais de semana e festa de guarda, pagar o dízimo conforme nos sugere a igreja, confessar-se quando estiver em pecado grave, comungar assim que puder se confessar, fazer jejum. Como é pesado cumprir isso, mas isso é tão pouco perto de nós nos mantermos em estado de graça. É muito mais fácil cumprir os preceitos da igreja do que se manter em estado de graça, afastado do pecado grave. Por isso, meus irmãos, o convite para nós precisamos dar passos na busca da vida espiritual. Por quê? Porque tudo isso será cobrado de nós. Pedro vai falar para Jesus: Senhor, tu contas esta parábola para nós, apóstolos, ou para todos? No fundo, Pedro estava querendo se esquivar, né? E aí Jesus fala para ele assim: ô Pedro, quem que é o administrador que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa? O evangelho não mostra que Pedro respondeu, né? Mas quem foi o administrador que Jesus colocou como chefe da sua igreja? Foi ele mesmo. Aquele que perguntou para quem é esta palavra, Jesus falou: é para você que é o primeiro. É a mesma coisa para nós, né? Porque às vezes a gente vem à missa e a gente fica pensando: ai meu, se o meu marido tivesse aqui, essa palavra é para ele, né? E a palavra não é para o marido coisa nenhuma que está em casa, para a sogra, para a nora. A palavra é para nós. Começar pelo padre. Porque Jesus diz no final do evangelho: a quem muito foi dado, muito mais será cobrado, pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, o nosso juízo será com muito mais rigor do que aqueles que não conhecem a Jesus e a igreja. E a gente corre o risco de falar assim: ai padre, então eu vou embora, né? Vou embora, não quero mais escutar não, porque a coisa vai ficar pesada. Já era, você já escutou, não tem como voltar. Se você escolher caminhos contrários ao evangelho, você vai escolhê-los querendo, consentindo e sabendo o que você está fazendo, porque você já está escutando a palavra, já era. Por isso a questão do inferno não tem nada a ver com Deus, sou eu sei o que é a retidão, eu sei o que é o evangelho, o que o evangelho me convida. Se eu não faço, é porque eu escolhi virar as costas para Jesus Cristo. E é isso que é o inferno na eternidade. É isso. Por isso a palavra de hoje: vigilância. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. E se o ladrão vier, sua casa estiver descuidada, ele vai saqueá-la. Se Jesus vier e a nossa casa aqui não estiver de acordo, nós herdaremos o destino dos infiéis, como nos diz o evangelho, né? Olha o que Jesus fala: se alguém disser, ai meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados, a comer, a beber desenfreadamente, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, e o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Eu sempre digo, né? Felizes são as pessoas que antes de morrer adoecem. Por quê? Ai padre, não é bom ficar doente. Num critério de salvação, porque a pessoa está percebendo que ela está próxima da morte, ela tem uma oportunidade muito maior de se voltar para Deus do que quem morre subitamente. Por isso que eu falo, né? A secretária sabe, as pessoas que convivem, né? O padre fica muito bravo quando a família chama o padre para ir
na UTI da unção dos enfermos de última hora. Por quê? Porque procurou médico, procurou especialista, foi para São Paulo, foi no Albert Einstein, foi não sei aonde. Não deu jeito, não tem mais jeito. Chama o padre. Tudo que ela fez não servirá de nada se a pessoa for para o inferno. E o que era de mais importante, que é a infusão da graça santificante, que é o passaporte para entrar, deixou por último. E se não der tempo do padre chegar na UTI e a pessoa estiver em pecado mortal? No dia do juízo final você vai ver aquela pessoa que Deus te entregou aos seus cuidados no inferno. E aí? A coisa é séria. Nós que temos consciência do que é a verdade e do que é o Evangelho ensinado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós temos de colocar os bens espirituais à frente das coisas. Não é que Jesus está falando da questão do dinheiro, dos bens, não é que a gente tem que viver de maneira relaxada, não ter nada, não correr atrás de nada, pelo contrário, né? Se você ler a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a comunidade começou a fazer isso. Então não importa trabalho, dinheiro, vamos ficar esperando Jesus voltar. E aí ficou todo um bando de preguiçoso. E aí São Paulo diz assim: quem não trabalhar não vai comer. Ou seja, não é que você tem que largar a mão de tudo, pelo contrário, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que correr atrás dos seus objetivos, sim. Você pode possuir um mundo em riquezas, só que o seu coração, o seu tesouro não pode ser nada disso, nem dinheiro, nem bens, nem pessoas, porque a hora que passar, você não estará apto para ir aonde você devia ter se preparado para tal. O seu coração, mesmo que você possua um mundo de riquezas, deve estar em Jesus Cristo. E a questão, minha gente, não é ser rico não, viu? Porque tem muita gente rica, e eu conheci muita gente rica, que são pessoas livres, despojadas, e tem muita gente pobre que não tem nada, e que é mais mesquinho do que aquele que possui o mundo. Não é questão de quanto de dinheiro tem, não, né? É só olhar na sua casa lá, como está seu guarda-roupa, né? A sua parte onde você guarda sapato, como está a sua vida de partilha. Pode ser que um rico tenha um closet muito maior que o seu, mas o coração dele não está em nenhum daqueles objetos. Mas o seu, que tem pouquíssimo, pode ser que o seu coração esteja lá. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. E se o coração não estiver unido ao de Jesus, não vai entrar no céu. Então, um convite para nós hoje: cuidado. Jesus, na semana passada, né, o padre não estava aqui, mas Jesus contava a parábola do celeiro, lembram? Um homem juntou um monte de coisa no seu celeiro. Quando estava tudo prontinho, ele diz assim: paz e segurança, agora eu vou ficar longos anos sem trabalhar, não preciso dever satisfação a ninguém, nem a Deus, ninguém me pega agora está tudo seguro. E Jesus chama esse homem de louco, porque Deus vai chamá-lo nessa noite ele vai morrer, e tudo aquilo que ele juntou por anos no seu celeiro, os seus filhos vão gastar em um dia. Tolo, louco. E acontece com herança, né? A senhora de idade ou o senhor de idade tem lá uns 10 filhos, né? A hora que morre, vira uma briga imensa para repartir a casa. E aí? Se aquele senhor e aquela senhora fez tudo, colocou sua vida naquela casa, tolo, louco, porque os seus filhos estão se degladiando para possuir aquilo e vão vender o que você empreendeu em tantos anos. Tudo vai passar. Tomara que aquilo que não vai passar esteja em nós, que é o reino, que é Jesus Cristo. E a segunda palavrinha, a segunda temática de hoje é a fé. Por isso nós somos convidados a caminhar à luz da fé, não da ambição, não do desespero pelas coisas do mundo. Se você passa dificuldade financeira,
procure dar um jeitinho aí, né? Economizar, organizar, trabalhar, fazer um bico a mais, não sei. Mas não se desespere por isso, porque vai passar. Se apegue à fé. E o que é a fé? A fé é coisa de gente louca, né? Se você olhar a segunda leitura de hoje, que é da carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, é o capítulo 11 inteiro dos Hebreus, vai falar da fé. Pois leiam em casa, capítulo 11 da carta aos Hebreus, está lá no fim da Bíblia. E ele vai definir a fé. Fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Não é uma definição de coisa doida? Se ele já possui aquilo, como que ele pode dizer que ainda está esperando vir? É a definição de fé. Eu possuo algo na minha alma, por meio da igreja, que ainda eu não possuo. Ora, possuo ou não possuo? Possuo, mas eu não possuo na totalidade, que é o reino de Deus. Fé é a convicção acerca de realidades que não se veem. Depois da Idade Moderna, quem estuda história sabe muito bem, entrou no mundo a cientificidade. Pode ver as pessoas aí fora, só acreditam naquilo que é comprovado empiricamente pela ciência. Tolos, loucos, porque quando morre, tudo que é comprovado pela ciência fica por aqui. E o que sobra? Aquilo que não se vê, aquilo que a ciência não prova, que são os bens transcendentes. Por isso a fé é a convicção acerca daquilo que não se vê, mas que é verdade, que é o que nós sabemos. O juízo, o céu, o paraíso, o julgamento de Jesus, a vinda de Jesus. Nós podemos provar isso daí cientificamente? Não, mas a gente sabe que existe. Por isso se preparem. Ai, padre, a gente não sabe se existe, então vou deixar para lá, né? Tem um filósofo que se chama Pascal. Alguém já ouviu falar? Pascal, Blaise Pascal. Dá para pôr o nome no cachorrinho, que bonito, né? Você procura na internet depois. Ele tem uma teoria que se chama aposta. O que é? Eu posso fazer duas apostas possíveis. E o que é mais prudente para mim? Primeiro, eu posso apostar que não existe nada dessas coisas que o padre está falando. Não existe nada do que a religião cristã prega. Eu vou me entregar ao mundão, só alegria, dinheiro, mulherada, cervejinha, desenfreadamente. Não existe nada disso. Essa é a minha aposta. Não existe nada disso. Eu vou viver o máximo que eu puder apegar das coisas daqui, para aproveitar o máximo possível, porque a morte vai acabar com tudo. Não existe o que vem depois. É a primeira aposta. E tem a segunda aposta. Eu acredito que existe tudo isso que o padre está falando. Portanto, eu vou levar uma vida cheia de retidão. Às vezes vai ser necessário privações, deixar de lado situações que o meu ímpeto pede aquilo, mas eu não vou fazer, porque eu sei que vai chegar aquele dia, daquilo que o padre está falando hoje. É a segunda aposta. E aí Pascal vai perguntar: quem é mais prudente? Quem aposta que nada existe, ou quem aposta que existe? Aquele que aposta que existe, e aí na hora da morte não existe nada, não vai se dar mal, porque vai acabar a vida. Mas aquele que aposta que nada existe, e na hora da morte aparecer diante dele Jesus Cristo, este vai se dar mal. Então Pascal conclui o quê? É melhor apostar que existe tudo isso, mesmo que não exista. É melhor apostar que existe, porque se existir eu não vou me dar mal. E é bem verdade isso. Que Deus nos ajude, meus queridos, pela fé, a crer no que hoje a liturgia nos apresenta. E não é fácil. A fé nos desafia. Por isso que o autor vai apresentar vários personagens. Primeiro deles vai falar de Abraão. O que fez Abraão? Primeira coisa, o Senhor apareceu para Abraão e disse assim: Abraão,
deixa tudo que você tem aí em Ur dos Caldeus e vai para onde eu te apontar. Ele tinha já sua casa, ele tinha a sua comunidade, ele tinha tudo organizado. E o Senhor não mostrou aonde ele devia ir, falou: aonde eu te indicar, que eu vou te indicando. Não mostrou onde ele ia ir, não mostrou o que ele iria encontrar no meio do caminho, não mostrou o que aconteceria. O que Abraão fez? Então não vou não sei onde vai chegar. Não, ele obedeceu o Senhor, largou sua terra e foi para onde o Senhor foi indicando a ele. O que quer dizer isso? Que eu tenho que abandonar às vezes coisas para apostar e confiar em Deus. Como é difícil sair de uma terra e ir para outra, sair de uma realidade de apegos e caminhar numa realidade que eu ainda não possuo, que é a eternidade. Não é fácil. Depois vai falar, foi pela fé que ele, quando chegou lá em Canaã, ele não estava tudo resolvido ainda. Tinham povos pagãos lá, e ele era tido como estrangeiro. Você já foi dormir na casa de alguém que você não conhece? Deve ser ótimo, né? É uma beleza. Não é bom, é incômodo. Foi pela fé que Sara, velha, idosa e estéril, deu à luz. Se você pegar na sua Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 16, você vai ver que quando Deus fala para Abraão que Sara vai conceber, Sara fica escutando atrás da porta. E quando Deus fala, ela ri de Deus, né? Até parece: olha meu estado, aqui não tem mais jeito não, está tudo morto já. E Deus se volta para ela e diz assim: para você tem coisa impossível, mas para mim não. Foi pela fé. Quando Deus disse que ele teria uma posteridade, o que Abraão fez? Ele tentou dar um jeitinho, porque ele cria, é o pai da fé. De fato, o Senhor prometeu para mim filhos, e aí Sara arrumou uma amante para ele, tem que cumprir o que Deus falou, né? Que se chama Agar. Abraão se deita com Agar e tem um filho que se chama Ismael. E no dia seguinte Deus fala para ele: muito bem Abraão, você tentou fazer tudo certo, mas está errado, não é Ismael que eu quero, é com a sua mulher idosa e estéril. Se deu mal Sara, né? E nós também, porque os descendentes de Ismael é o povo islâmico. Ora, e aí ela concebe e dá à luz ao filho da promessa. Parou por aí a vida de Abraão? Olha quanta provação, minha gente. Mas ele se manteve em Deus, não descuidou. Parou por aí? Não. Foram tantas dificuldades quando Isaac nasce, cresce um pouquinho. Muito bem Abraão, esse é o meu filho que eu pedi para você, mas agora eu quero que você mate ele. Fácil? Abraão vai lá no Monte Moriá, leva Isaac. Isaac carrega a lenha que ele mesmo vai ser sacrifício dessa lenha. Isaac pergunta para ele: pai, mas não tem nenhum boi, nenhum bezerro, nenhuma oferta aqui, quem vai ser ofertado? Tadinho do Isaac, né? Bobinho. Ele falou: Deus providenciará. Olha que homem cheio de fé. Por quê? Ele sabia que se Deus tinha prometido um filho, que seria a sua descendência, e Deus ao mesmo tempo pediu a morte de Isaac, Deus daria um jeito. O Senhor pediu, o Senhor que se vire, o Senhor compra do seu jeito. Na nossa vida é a mesma coisa, minha gente. Se Deus entrega uma missão para nós, e às vezes Deus entrega alguma missão que não é fácil, cuidar de alguém, enfrentar dificuldade familiar, etc. Se Ele entregou, Ele vai te dar forças para superar aquilo. Uma enfermidade, alguma coisa que você tem que enfrentar. Nada nos é incapaz quando nós fazemos em nome de Deus. Quando ele vai matar, assassinar o seu filho, por meio do anjo, Deus segura as suas mãos, porque não era para ser feito isso. É a mesma coisa em nossa vida. Faça o que lhe cabe,
mas esteja em Deus pela fé. Confie em Deus, porque Deus faz acontecer o que é o melhor para nós. Tanto Abraão, Isaque, Jacó não viram o cumprimento da promessa, que é Jesus Cristo, mas nós somos privilegiados e temos a oportunidade de vê-lo por meio do sacramento da Eucaristia. Hoje, aquilo que Abraão, Isaque e Jacó quiseram tanto ver, nós temos a oportunidade de ver, que nós nos derramemos no mistério que nós estamos a celebrar e entreguemos a Jesus aquilo que está difícil. Se tem coisa difícil na vida, deve ter, né, coisa difícil na sua vida, na sua família. Se não tem, fica preparado que vai vir, viu? Mas se tem, daqui a pouquinho, derrame-se no altar, se una a Jesus Cristo, e o fardo se torna leve, o peso se torna muito mais fácil ser carregado, quando nós pela fé nos unimos àquele que tudo pode. Que Ele nos ajude, irmãos e irmãs, vigilância e fé, força e coragem, assim seja, amém. No instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.